Olá, estamos aqui para mais um devocional e o tema de hoje é muito gostoso. Estamos em Isaías 57. Isaías 57, versículo 1. Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados. Esse vai ser o tema do nosso devocional, sem que alguém considere pelo fato. Pois o justo é levado. Justo é levado por quem? Por Deus. Antes que venha o glorioso dia do Senhor. E entre em paz e descansa nos celeiros que andam na retidão. Então nós estamos meditando. Vamos dividir esses versículos em duas situações. Primeiro, na seguinte. Perece o justo. Vamos ver aqui em hebraico. Abad. Aqui, ó, a palavra certa, pelo contexto, deveria ser extraviado. Né? A pessoa foi para um lugar que ninguém percebeu. Mas vamos supor que a tradução estivesse correta aqui, né? Perece o justo. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. A gente vê uma situação assim parecida numa parábola que Jesus falou. Lucas 16, 18. Aqui, ó. O rico e o mendigo. Dizem que é parábola, mas se vocês verificarem, é a única parábola em que Jesus deu nome aos personagens. Então tem o rico, que tinha todos os bens materiais, e uma pessoa desprovida de bens materiais, mas tinha Deus. Aqui, ó, coberto de chagas e a porta do rico. E desejava de cimentar as migalhas cair sua mesa. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado, aqui, ó, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Está falando da sua morte, mas ele foi levado para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Só que o rico foi para outro lugar, enquanto o mendigo foi para o seio de Abraão. Se nós formos em Lucas, nessa mesma passagem, capítulo 23, 43, aqui foi ao ladrão, ó, os dois malfeitores crucificados com Jesus, os dois ladrões, isso profetizado também, que Deus estaria no meio dos transgressores, seria contado com eles. Mas por uma questão de tempo a gente não vai se aprofundar nisso. Mas a resposta de Jesus quando o ladrão perguntou: lembra-te de mim quando estiver no teu reino? Parecia uma coisa distante, né? Mas Jesus disse assim, ó: em verdade te digo, hoje, lembra do seio de Abraão? Estarás comigo no paraíso. Olha aqui, ó. Olha aqui o seio de Abraão. Hoje estará comigo no paraíso. Então vamos voltar aqui. Então nós meditamos sobre a questão de perecer o justo e não há que se impressione com isto. Agora, esse versículo se divide nessa questão. Se tivesse traduzido aqui extraviado, já estaria no contexto. Mas aqui está falando que os piedosos, as pessoas que são de Deus, né, que são bondosas, são arrebatadas. Por isso que eu citei sobre arrebatadas. A palavra arrebatadas aqui em hebraico está asaf. Reunir, coletar. E nós vimos essa mesma palavra, ó, sem que alguém considere o fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Eu cito direto esse versículo nos meus devocionais, porque quando o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ó, a palavra de Deus, assim como criou o mundo, sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, com autoridade, os anjos, os arcanjos, ressoada a trombeta, porque foi dada a ordem, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que já foram
passaram por, como diz, é uma passagem, a morte é uma passagem no mundo espiritual. Depois nós os vivos, nós os vivos não passaremos pela morte. O que ficarmos, seremos arrebatados, a mesma palavra lá em Isaías 57:1. Aqui em grego, arpazo, levar a força. Olha, vamos voltar lá em Isaías 57:1, arrebatados, juntamente com eles entre nuvens. Eles quem? Os que ressuscitaram primeiro. Quem ressuscitou primeiro? Os mortos. Aqui, os mortos em Cristo. Essa palavra é interessante. Não somente os mortos, mas os mortos em Cristo. Isso aqui é um detalhe super importante, nós vamos discutir daqui a pouco. E nós seremos arrebatados com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor. Quem é o Senhor? Aqui Curios, né? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a sua trombeta descerá dos céus. E os mortos estarão primeiro, e os vivos serão arrebatados juntamente com eles, encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Jesus. Será para sempre com Jesus. Agora nós vamos ver 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Que palavra seria essa no grego? Mistério. Não foi traduzida, mas a palavra mistério é algo escondido, algo secreto que foi revelado. Então eu estou dizendo algo que agora vai deixar de ser um mistério. Vou lhe contar um segredo. Nem todos nós dormiremos. Quando fala dormiremos aqui, está falando da morte. É uma metáfora. Mas seremos transformados todos. Essa palavra transformados aqui, olha que interessante que é no grego. Olha aqui, vamos ver. Transformados. Aqui. Alaço. Metamorfose. Seremos todos transformados. No momento e abrir e fechar de olhos, como a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora nós estamos vendo a questão de, no momento, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados ao ressoar da última trombeta. A última trombeta. Não vai ter mais trombeta nenhuma por usar a questão dos santos, porque a próxima trombeta vai ser do juízo. A trombeta soará e ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Vamos ver aqui. Alaço de novo, transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, a gente percebe que, além de nós sermos arrebatados com o Senhor Jesus, os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Mas existe uma situação. Enquanto Deus está chamando o seu povo, vai haver um tratamento aqui na terra. Vamos lá primeiro para Mateus. Mateus 25, 33. Olha aqui, E Jesus dizendo sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, os anjos com ele aqui e tal. E porá as ovelhas. Quem são as ovelhas? São os escolhidos, os santos. E os cabritos, à sua esquerda. Então dirá para os que estão à sua direita. Quem são? As ovelhas. Vinde, bendito do meu Pai, entrai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos em João 5:29. Aqui, os que tiverem feito bem, feita a escolha certa em Jesus, serão levados para a ressurreição da vida. E os que estiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Acabamos de ver isso. Vamos lá em Romanos 2:7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação, o juízo aos facciosos que desobedecem à verdade, que é a verdade, a palavra de Deus, e obedecem à injustiça. Já vimos no devocional passado, em João 12:48, sobre quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então nós estamos falando do julgamento. A própria palavra que tem proferido, essa julgará no último dia. Aonde está o último dia? Apocalipse 20:11 aqui, ó. Vi um grande trono branco, aquele que se assenta, cuja presença fugiram da terra ao céu. Fugiram, ó. Não escolheram Deus. E não se achou lugar para eles, porque eles rejeitaram. Vi também os mortos e grandes, e se abriram livros, e o livro da vida foi aberto. E foram julgados, conforme as suas obras escritas. Não foi achado lugar para eles. Esse é o grande trono, o grande julgamento. Portanto, nesse versículo, a gente viu 3 situações. A questão do quando perece o justo, para onde que ele vai, no parte A desse versículo, de Isaías 57:1. Na parte B, vamos dizer assim, segunda parte, nós vimos a questão do arrebatamento, Deus levando o justo. Depois nós vimos a questão da separação entre os santos, os escolhidos. É até uma situação, não foi nós que escolheu, foi Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Deus. Mas a gente viu na palavra ali, em João 12:48, que quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, a própria palavra o julgará. Essa é a terceira parte. Então, depois na terceira parte, vimos a questão da separação. Às ovelhas e os cabritos, aos que fizeram bem e aos que fizeram mal e deixaram Deus irado. E vai ter o tratamento. Por isso que muita gente não gosta do livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, que completa toda a palavra de Deus, e está escrito o que vai acontecer com os justos e com os injustos. A palavra in é não justos. Então, meditemos nesse devocional sobre o que nós podemos fazer em relação a isso, a nós e aos nossos entes queridos. Porque se a gente voltar lá em Lázaro, que é Lucas 16:18, aqui, ó. Essa parábola que não é parábola, mas é uma história real, porque Jesus deu nome aos personagens. Isso na parábola não existe. E aí ele disse, ó, olha só, Pai Abraão, o rico, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molha a água na ponta do pé e me refresca, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí o Lázaro explicou, aí ele pediu para aqui, ó, isso que eu estava dizendo. Pai, Abraão, eu te imploro. Por que pai, Abraão? Porque ele é o pai da fé. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ele preocupado com os irmãos, com os familiares, que não fosse para esse lugar. Porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés. O que é Moisés? Só a palavra Moisés já é o Pentateuco. E os profetas é toda a Bíblia. Lembramos que quando foi escrito esses evangelhos, não existia o Novo Testamento. E nem próprios evangelhos. Só existia o que se chama de Antigo Testamento. Ouça-nos, creia-nos. Então, portanto, é uma palavra muito séria. É um local de tormentos e não tem mais. Voltamos ali de novo. Olha assim, ó, está posto um grande abismo. Aqui, ó. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então há um grande abismo, há uma grande separação. Então as pessoas têm que ser alertadas, têm que entender que é uma escolha séria a palavra de Deus, Jesus Cristo, a obra dele na cruz, porque ele veio nos salvar, nos resgatar, porque vai haver o juízo, porque a ira de Deus, que é o juízo, porque o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Então a gente tem que fazer essa escolha. Meditemos nessa palavra de Isaías 57. Isaías 57, 1.
Então é muito profunda essa passagem, tem muitos contextos. A gente tem que ter discernimento, sabedoria, revelação. Oremos para que Deus abra a nossa mente, façamos as nossas escolhas certas, porque esse dia está chegando, meus irmãos. A gente vê aí os sinais das dores, já vimos nos outros devocionais. Esse devocional nasceu disso, na segunda vinda de Jesus, em sua volta, segunda volta, porque ele já veio uma vez e não reconheceram. Será que agora na segunda vinda vão reconhecê-lo? A resposta vou deixar para que a gente continue refletindo sobre isso nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo devocional.